Eu sou Ana Cláudia Mota, sou atriz, diretora de teatro e produtora cultural. E no espetáculo Quem Casa Quer Casa, eu assino a direção, a adaptação do texto de Martins Pena e também sou atriz, faço a personagem Fabiana. Eu iniciei minha carreira primeiro na área da música, mas foi assim uma passagem bem rápida, bem breve, mas que também me acrescentou, né? Porque como atriz a gente acaba fazendo um pouco de tudo em cena. Então eu comecei cantando e depois eu comecei a fazer um curso de teatro que foi oferecido na época, e desse curso nós montamos um grupo. Esse grupo ficou trabalhando um tempo porque nós tínhamos um projeto de colocarmos no ar, na TV, o primeiro programa humorístico do Amazonas, que foi ao ar, ficou quase um ano no ar e se chamava Barbaré. Nesse tempo também eu participei do meu primeiro espetáculo como atriz, chamado Meu Veneno. Bom, depois que encerrou o projeto do Barbaré, eu fiquei mais ou menos um ano e meio no ostracismo, não fazia mais nada de arte, eu estava realmente me sentindo muito infeliz. E para quem é artista, para quem nasce, né, com essa comichãozinha da arte, a gente não consegue ficar muito tempo longe porque a gente acaba se sentindo realmente infeliz, é como se faltasse um pedaço da nossa vida. E aí veio um projeto para Manaus, projeto da Rede Globo, chamado Afiliadas da Rede Globo, e esse projeto ele tinha o objetivo de montar núcleos de teledramaturgia nas afiliadas da Rede Globo. Foi feito um piloto na Bahia e depois o primeiro mesmo, valendo, do projeto foi feito aqui em Manaus. E desse projeto nasceu um filme chamado Encontro com o Passado. O interessante da minha participação nesse projeto é que assim, eu só tinha feito um espetáculo de teatro e tinha feito o programa humorístico na TV. Então ninguém me conhecia, eu não era realmente da área teatral, né? Eu ainda estava assim, iniciando a carreira. E quando eu fui fazer o teste, porque a gente tinha que fazer um teste para poder participar da oficina, e na oficina, depois de concluir, eles iam tirar alguns atores que iam fazer os personagens desse filme, né? E o que aconteceu foi que quando eu fui... na verdade é quando você transforma uma fraqueza em fortaleza, e eu vou explicar para vocês. Quando eu fui peguei o texto para decorar, para poder fazer o teste, para tentar entrar ainda na oficina como atriz, eu vi que era um texto dramático e eu não... Imagina, eu tinha feito um espetáculo de teatro, tinha feito um programa de humor, e o espetáculo de teatro ainda era uma comédia, a minha parte era comédia. Enfim, eu peguei um texto dramático, eu não sabia muito o que fazer com aquilo. E eu começava, e eu tentava, me esforçava, estudava, e eu era super canastrona no começo do texto, e da metade para o final eu enveredar, eu conseguia e fazia. Eu disse, meu Deus, eu vou reprovar nesse negócio. E eu tinha arrastado uma prima minha para se inscrever comigo. Acabou que eu vi que não estava rolando esse negócio de drama na minha vida, e eu falei, sabe uma coisa, e se eu fizesse assim? Aí eu apresentei para minha prima uma comédiazinha em cima do texto, sem mudar o texto, só a interpretação. Aí a minha prima falou, tá ótimo, tá excelente. Eu falei, mana, eu vou ter que fazer assim mesmo, porque eu não sei fazer de outro jeito não. E aí... eu pensei, bom, ou eles vão me amar ou eles vão me odiar. Aí eu fui e gravei. Gravei uma comédia de um texto dramático. E o que aconteceu é que eu fui a única atriz escolhida lá no Rio de Janeiro pelo Reinaldo Buri, que era diretor da Globo na época, já como personagem do filme que ia ser gravado, sem sequer ter passado pela oficina, porque eles julgaram que eu já estava pronta. E o mais engraçado é que no dia que eu fui para o meu primeiro dia de oficina, eu não sabia nada, eu só sabia que eu tinha sido selecionada e estava dando graças a Deus, uma vez que eu estava me achando super canastra, né? Então, assim, no primeiro dia de oficina, aquela coisa, as pessoas começaram a se apresentar e as pessoas, a maioria já se conheciam, porque já eram de teatro, né? E as pessoas começaram a se apresentar e de repente o Reinaldo Buri olhou para mim, junto com o Antônio Amâncio, que era o diretor de elenco. Eles olharam para mim, aí ele disse assim, Ana Cláudia Mota. Aí eu tomei um susto e todo mundo... Tum! Aí ele, como é que você faz o que você fez com aquele texto? Aí eu disse, bom, eu pensei assim, ou eles vão me amar ou eles vão me odiar, né? Eu acho que vocês me amaram, porque se eu estou aqui selecionada. Enfim, aí eu acabei fazendo o curso, graças a Deus me dei muito bem. Existiam várias oficinas acontecendo ao mesmo tempo, e a oficina de roteiro, depois eu fiquei sabendo, né, que eu tinha um tio meu que estava fazendo oficina de roteiro, e ele veio me contar que tinham pago a missão para eles de me observarem, porque já estava certo que eu ia fazer um personagem, ia ser um
na linha da comédia, e que eles tinham que me observar para poder escrever o personagem para mim. Enfim, foi assim para mim uma coisa maravilhosa. Imagina, atriz iniciante, ninguém sabia quem eu era, e de repente eu era o centro das atenções, né? Qual é o ser humano que não gosta disso? Só se for tímido, não é o meu caso. Os trabalhos que eu realizei, assim, os principais, gente, graças a Deus, depois do encontro com o passado, que eu acho que assim foi um marcozinho na minha carreira, eu comecei a trabalhar muito no teatro, vários convites apareceram, um grande convite, assim, que é um espetáculo maravilhoso, que eu amo de paixão, é o espetáculo Boi de Pano, de Chico Cardoso e Linduína Moura, com música de Paulo Marinho. É um espetáculo onde eu fazia a Sinhazinha da Fazenda, era um alto do boi bumbá, sendo que a minha sinhazinha ela era uma sinhazinha diferente, porque era uma sinhazinha ninfomaníaca, né? E lógico, era uma grande brincadeira, uma grande comédia, e me rendeu esse espetáculo, meu primeiro prêmio, que foi prêmio de melhor atriz. Outros espetáculos maravilhosos que eu fiz, a Amanda Catalatas, de Sérgio Cardoso, com direção de Gerson Albano. Foi uma emoção muito grande fazer esse espetáculo, porque eu contracenava com uma grande atriz e era dirigida por um grande diretor. E assim, eu lembro muito, uma coisa muito forte que aconteceu nesse espetáculo, é que quando a gente estava ensaiando, eu e a Ednelza Sado, o diretor não sabia como é que ele ia finalizar o espetáculo, né? O texto do Sérgio Cardoso maravilhoso. E aí ele um dia no ensaio, ele chegou e disse, eu já sei como a gente vai encerrar esse espetáculo. Imagina, era a história de uma mendiga, uma mulher que via na rua catando latinha, cheia de cachorro atrás dela, acompanhando e tal. Então era uma vida bem sofrida. E era um misto, né, de fantasia. Eu fazia uma amiga imaginária dela, então era um misto de fantasia e realidade na cabeça daquela mulher. E aí ele falou, a última cena vai ser o seguinte, vocês... quando você falar essa parte aqui, eu falava um texto muito forte para ela no final, né? Falava que os abutres iam comer as carnes podres dela e tal, aquela coisa toda. E aí ele disse que nesse momento eu ia sair rindo, depois que eu falasse esse texto, ia cair uma cortina, e de repente ela começava a chamar Brittany, que era a minha personagem, e eu ia entrar como médica, ia ser revelado para o público que no final das contas ela estava o tempo inteiro viajando, imaginando, sonhando, porque ela era uma louca e ela estava no manicômio. E a Brittany nada mais era do que a médica dela. Então, quando ele passou esse final pra gente, que a gente foi fazer essa cena, não teve como eu e a Ednelza, a gente não se emocionar. Então, assim, a gente se olhava e, sabe, e a voz querendo embargar, e engasgar, e a gente fazendo, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito forte. São emoções, né, que só a arte, ela proporciona pra gente. Outro espetáculo significativo na minha vida, aliás, eu tive vários. Eu fiz A Bruxa do Mágico de Oz, que foi uma delícia fazer. Com Michel Guerreiro, apareceu a Margarida. Eu fiz... Aliás, com o Michel eu fiz várias, né? Foi uma grande parceria com o Michel. Fiz o espetáculo Os Hipócritas também, maravilhoso. Uma super comédia rasgada também. Enfim, como atriz, graças a Deus, eu fiz vários trabalhos. Fiz trabalho para o cinema também, Nas Asas do Condor, de Cristiane Garcia, que rendeu alguns prêmios para ela, inclusive de melhor curta-metragem no festival Amazonas Film Festival, né? A minissérie Alto do Boi. Enfim, gente, eu tive, assim, como atriz, eu tive muitos momentos felizes. E aí, assim, houve uma época que em Manaus a produção cultural estava assim, em efervescência mesmo, porque a Secretaria de Cultura passou a contratar espetáculos, só que não tinham companhias suficientes para abarcar a demanda. E acabou que vários atores e atrizes começaram a montar pequenos grupos, pequenas companhias e montar vários espetáculos. E como a gente na época não tinha uma faculdade e tal, uma escola de artes mesmo assim, a nível técnico, a gente acabava que a gente se metia a fazer. Ia mesmo empiricamente, né? Assim como eu iniciei como atriz, totalmente tateando no escuro. E aí depois a gente vai ler, a gente vai assistir coisas, a gente vai trabalhar com pessoas que vão engrandecer aí, vão trazer essa carga pra gente, né? Essa experiência. E aí eu tive a ideia de montar um grupo e de montar um espetáculo de teatro. Então eu comecei a dirigir. Eu comecei a dirigir. Não sabia o que eu estava fazendo, mas achava que eu podia saber, que eu tinha que descobrir, que eu queria experimentar. E eu comecei a dirigir.
O meu primeiro espetáculo que eu dirigi foi a fantástica história de Rei Midas. O Rei Midas, que era o principal personagem, era o Rivaldo Monteiro, porque o Monteiro aí tem uma longa carreira, graças a Deus, dentro das artes. E eu dirigi, tive a feliz e tarefa de dirigir o Monteiro e outros artistas. E a partir daí eu descobri, rapaz, tu sabe que eu acho que eu sei fazer esse negócio? E também empiricamente eu fui, depois eu comecei a ler, comecei a trocar experiências e vivências com outros diretores e tal, e até como atriz eu sempre observei o trabalho do diretor. O primeiro prêmio de melhor direção teatral foi A Princesa e a Lua, que foi uma peça que eu me baseei na linguagem de clowns. E aí veio outro prêmio de direção com Cavaleiro da Armadura de Sol. E, enfim, E Quem Casa Quer Casa, que é a minha primeira direção, né? Eu fiz outras coisas também, mas assim, os mais significativos eu penso que são esses, né? E a minha primeira direção de espetáculo adulto é justamente Quem Casa Quer Casa, porque eu queria me desafiar, eu queria saber se eu conseguia fazer e fazer bem, né? A gente tem que considerar que há muito tempo, graças a Deus, não existe mais esse estigma de teatro infantil, segunda classe, segundo plano, não é tão importante, é fundamental o teatro infantil, né? E principalmente quando você respeita a criança e você não subestima a capacidade, a inteligência dela, a capacidade de perceber e de ler um espetáculo. E quando você envolve o pai na história, eu sempre, enquanto diretora de espetáculos infantis, eu sempre tive esse cuidado de fazer um espetáculo que a família toda fosse assistir e cada um se sentisse contemplado de uma forma especial. E o Quem Casa Quer Casa, apesar de ser um espetáculo adulto, ele é categoria livre, né? Então as crianças também se divertem, os adultos, os adolescentes, enfim. Também é um espetáculo para toda a família. E no final das contas eu consegui reunir um grupo totalmente seleto de pessoas que amam de verdade a arte e levam a arte muito a sério. E eu tive assim nesse espetáculo grandes parcerias, né? Como com a Magda Loiana e com o Gomes de Lima. Imagina, gente, o Gomes maravilhoso, um ator com mais de 60 anos de carreira, né? E é o primeiro que chega e o último que sai dos ensaios, né? Então, assim, a gente aprende com essas pessoas, a gente está aprendendo sempre. Eu achei muito bacana esse texto desde a primeira vez que eu vi. Todo mundo estudou Martins Pena na escola, todo mundo. Você pode até não lembrar, mas você estudou Martins Pena, né? Ele é o pai da comédia de costumes no Brasil. E eu tive contato com o texto do Quem Casa Quer Casa quando eu fui fazer uma oficina no Sesc de leitura dramatizada. E nós lemos esse texto, eu tive a felicidade de dirigir a leitura dramatizada desse texto. E o texto é extremamente engraçado e é incrível porque foi um texto escrito em 1845, mas é um texto totalmente atual. É como se ele tivesse sido escrito hoje. Ele faz críticas à hipocrisia dentro da religião, ele faz críticas a respeito das relações que se estabelecem dentro de uma estrutura familiar, né? Tem a questão, quem casa quer casa, né? Tem a questão das pessoas não terem grana, né? Aí vai para a questão econômica e social, a pessoa mora naquele mesmo ambiente, divide aquele mesmo espaço porque não tem grana para ir para outro canto. Tem coisa mais atual do que isso, né? Então, assim, várias questões são colocadas e eu acho também que hoje já se quebrou essa coisa de a comédia é teatro de segundo plano. Não é, querido? Olha só, deixa eu te falar, graças a Deus já caiu por terra, né? Não, você fazer uma tragédia que é bacana. Na verdade, você aprende muito fazendo e assistindo esse espetáculo, porque ele trata e ele faz crítica social, faz crítica política, faz crítica econômica, faz crítica das relações, né, que se estabelecem entre as pessoas. E assim, eu até roubei uma falazinha do Jorge Bandeira, que é ator, diretor e é crítico também, né, teatral, que ele colocou assim, que nesse espetáculo se observa que as mazelas humanas, elas ultrapassam os séculos. E é verdade, porque na minha concepção desse espetáculo, né, o que eu coloquei na cena foram 3 momentos: 1845, década de 80 e atualidade, né? E é engraçado que esse texto passa incólume, né? Por essas épocas, como se ele tivesse sido escrito em qualquer momento da história, né? Da humanidade, digamos assim, né? Sendo um pouquinho mais exagerada. Então, a única coisa que eu tive trabalho de fazer como a adaptadora do texto é que eu tive que, lógico, adaptar a fala, porque se falava de uma forma em 1845, na década de 80 eu pesquisei as gírias, coloquei as gírias e tal.
a forma de falar, né? Fiz adaptação e na atualidade fiz também o mesmo trabalho. E aí a gente teve todo um trabalho de figurino, que cada época tem o seu figurino, né? E a gente faz essa troca também de figurino em cena, é bem bacana. A própria comportamento, a gente teve um trabalho muito bacana do Branco Souza, que ele trabalhou essa questão de como era o corpo da pessoa em 1845, década de 80 e atualidade. Então a gente tem um trabalho de corpo, o corpo é diferente, a postura das pessoas é diferente. E a gente teve assim, uma ideia bem bacana, que foi fazer essa troca, né, de época, trocando o figurino em cena, né, ou pelo menos algumas peças de figurino em cena, e com um pupurri de músicas, que é a trilha sonora quem assina é o Paulo Marinho, com um pupurri de músicas que nos remetem àquela época que a gente vai representar, né? Então a gente faz umas danças aí inusitadas, né, com essa mistura de ritmos, e o Branco foi muito feliz porque o que ele fez? Ele pegou o que a gente tinha para oferecer, que não era muito, né? Não em questão coreográfica, né? Aí a gente teve o cuidado, né, com a cenografia que foi pensada junto com o Rivaldo Monteiro, de manter uma coisa bem clean, até porque a gente não queria que a gente perdesse muito tempo modificando a coisa do cenário da época, e até para ser uma coisa fácil para viajar, para se apresentar em qualquer canto. Então a gente manteve umas cadeiras pretas e tal, umas mesas, e aí a gente fez a troca dos adereços, a gente faz a troca dos adereços, né, que o Monteiro fez essa garimpagem aí, e aí a gente coloca, por exemplo, uma coisa que eu acho que é interessante é que a gente coloca a carta, primeiro, comunicação, meio de comunicação, a carta. Depois a gente traz o telefone para a cena, década de 80. Depois a gente já traz o celular e o computador, né? Os livros cedem espaço para a TV na década de 80, né? Em 1845 tem lá os livros, depois eles cedem espaço para a TV, que depois também a TV aparece já mais moderna com o computador junto. Enfim, a gente fez esse trabalho de dizer que a tecnologia avança, as coisas mudam, mas as mazelas humanas, elas permanecem quase as mesmas aí, imutáveis. Gente, assim, você vê o teatro lotado, você saber que as pessoas saíram de casa para assistir o teu trabalho, sabe? Você interagir com a plateia e a plateia responder, aplauso em cena aberta, isso acontece muito no Quem Casa Quer Casa, já aconteceu em outros trabalhos meus, como Boi de Pano, etc e tal, em outros trabalhos como diretora, que meus atores já foram aplaudidos em cena aberta, né? Para quem não sabe o que é esse termo, é quando você está no meio de uma cena que teoricamente não era uma cena para puxar aplauso, e a cena, ela convence tanto, ela é tão bacana, ela é tão legal, que as pessoas aplaudem no meio da cena. Você tem que parar a sua fala, tem que respirar e tem que deixar os aplausos baixarem para você continuar. Gente, ó, arrepia, sabe? Arrepia a gente. E assim, por exemplo, já aconteceu do Quem Casa Quer Casa, de terem que voltar pessoas, imagina o Teatro Amazonas hiperlotado, abriam tudo, até espaços no teatro que não são utilizados geralmente, não se coloca a plateia lá, tiveram que abrir tudo, e mesmo assim quase 300 pessoas voltaram para casa. Imagina, 701 lugares mais ou menos tinha dentro daquele teatro abertos, e as pessoas tiveram, assim, quase 300 pessoas tiveram que voltar para casa porque não coube no teatro, né? Não couberam no teatro. Então, assim, isso é maravilhoso, gente. É um reconhecimento, assim, do nosso trabalho. A gente vê que a gente está no caminho certo, né? E, assim, uma coisa também que me fez crescer muito foram os festivais de teatro que eu participei, ou como atriz ou como diretora, ou apenas com plateia, os debates, né? E aí, quando vem pessoas de outras partes do país e elas pontuam positivamente os teus espetáculos, tu também vê que tu está no caminho certo. Né? E graças a Deus aí eu tenho acertado mais do que errado. Errar a gente sempre vai, né? Mas graças a Deus eu tenho acertado mais do que errado. Uma história inusitada que eu tive nas artes, várias, né? Mas tipo assim, uma coisa que foi bem, sei lá, que até hoje eu penso, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Eu fazia um espetáculo com uma atriz que se chamava A Mais Forte ou A Outra, né? E foi um espetáculo, um texto de August Strindberg, e é um texto clássico aí, A Mais Forte, todo mundo conhece da área teatral. E foi uma montagem dirigida por Aurora de Moura. E era só eu em cena, era um monólogo, sendo que
Na verdade, eram duas pessoas em cena. Eu e uma outra atriz que só reagia ao que eu falava. Ela não falava nada, porque era como se eu fosse um espectro. Né? A plateia não sabia se eu era de verdade, se eu era imaginação, se eu era um fantasma. A plateia não sabia, porque ela não se dirigia a mim, ela não olhava para mim, ela ia fazendo algumas ações ali e, enfim, era essa a participação da outra atriz e eu falava o texto todo. E aí uma vez a gente foi fazer uma apresentação no Palácio da Justiça, numa sala assim, e a luz acesa e todo mundo muito próximo. Eu acho que isso é um grande desafio, né, para o ator, você manter a concentração, e era um espetáculo dramático, pesado e tal. E aí o que aconteceu? Eu fiz o espetáculo normal, até a metade do texto, até a metade do espetáculo. E aí eu não sei por que cargas d'água, eu pulei para a última parte do espetáculo, eu pulei metade do espetáculo. O espetáculo tinha em torno de 40 minutos. Se eu pulasse 20, 30 minutos de espetáculo, meu Deus. Aí o que aconteceu? Aí a diretora estava em cena, contracenando comigo nesse dia, e ela percebeu que eu tinha pulado. E aí eu tinha ido para o final do espetáculo. E ela reagiu, ela disse, bom, ela disse que pensou na hora assim, ela pulou, ela já deve ter se tocado que ela pulou, eu vou fazer a minha marcação, que é sair de cena e deixar ela sozinha, ela vai se virar. E aí foi o que aconteceu, ela levantou, saiu, e enquanto eu falava o texto e interpretava, eu pensava, meu Deus, onde foi que eu pulei? Qual foi a parte que eu tenho que voltar? Não sei o quê. Como eu consegui fazer isso tudo? Eu não sei. Não sei explicar. Aí, enfim, quando chegou na penúltima fala do espetáculo, eu lembrei, caminho que eu não deveria ter ido, né? E aí, quando chegou nessa penúltima fala, eu lembrei, aí eu dei a penúltima fala, voltei para a parte que eu não tinha falado, falei a parte toda, 20 minutos mais ou menos de espetáculo, um pouquinho mais, falei a parte todinha. Quando chegou no ponto que eu já tinha falado, eu pulei para a última fala. Como que eu fiz isso? Ai, querido. Só os deuses do teatro e a magia do palco é que pode explicar, porque eu não consigo. Bom, a minha mensagem final vai para as pessoas em geral, né, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, ou por curiosidade, ou porque procuraram assistir para saber um pouquinho mais a respeito do espetáculo Quem Casa Quer Casa. Eu só queria dizer que a magia do teatro acontece tendo um ator em cena e tendo nem que seja uma pessoa na plateia. Então, o meu convite é que as pessoas que não ainda tiveram essa oportunidade de assistir um espetáculo, que procurem ter essa experiência. Vão ao teatro, levem outras pessoas para o teatro. Se você já é uma pessoa assídua que frequenta o cenário artístico na nossa cidade, leve outras pessoas, porque muitas vezes a pessoa diz que não gosta porque nunca nem foi, nunca nem teve uma experiência, né, em estar num ambiente onde está sendo produzido, enfim, apresentado um espetáculo. Então, fica aqui o meu convite de você valorizar os artistas da sua terra, valorizar as produções locais, porque tenho certeza que tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca em cena, a gente coloca com muito respeito, com muito profissionalismo e dando o melhor da gente. E não tem coisa melhor do que a gente ver uma plateia lotada e ter essa energia, essa troca, esse feedback. Tá bom? Então, fica aqui o meu convite. Vão ao teatro.